2008, quando estourou a crise financeira, o mundo inteiro descobriu que até os sistemas mais sólidos podiam desmoronar em questão de dias. Bancos que pareciam invencíveis desabaram. Governos tiveram que resgatar economias inteiras e milhões perderam suas economias. O interessante é que ninguém viu isso chegando com tanta clareza. Os especialistas garantiam que tinham o futuro sob controle, mas ficou claro que não sabiam de nada. Essa mesma cena não é novidade. De faraós a imperadores, de astrólogos a modelos de inteligência artificial, a humanidade sempre tentou prever o futuro. Mas há algo que todos têm em comum e suas previsões sempre falham. No entanto, há mais de 2.500 anos, em um palácio babilônico, um rei teve um sonho que não era fruto da sua ansiedade nem da sua imaginação. Era uma mensagem divina que traçava o rumo da história, desde os impérios mais poderosos até o desfecho final da humanidade. Um sonho que hoje, em pleno século XXI, continua sendo relevante porque nos diz claramente o que virá a seguir. A profecia esquecida de Daniel 2 não é um mito antigo nem uma simples alegoria. É um mapa da história que se cumpriu ao pé da letra e que nos mostra onde estamos agora mesmo. Desde o início da história, a humanidade tem olhado para o céu com uma pergunta no coração: o que nos espera? Os faraós egípcios dependiam de seus astrólogos. Os imperadores romanos não tomavam decisões sem consultar os augúrios. Os reis medievais buscavam presságios em eclipses ou cometas. Hoje, não mudamos tanto assim. Em pleno século XXI, líderes mundiais e cientistas trabalham com inteligência artificial, Big Data e modelos econômicos para tentar prever o futuro. Mas há um ponto em comum em todas essas buscas e ninguém tem certeza. O futuro continua sendo um terreno incontrolável que desmonta o mais sábio e expõe o mais poderoso. E é aqui que a história dá uma reviravolta. Há mais de 2.500 anos, no coração do maior império da época, um rei teve um sonho do qual não conseguia se lembrar, mas que o aterrorizou. Nabucodonosor, soberano da Babilônia, acostumado a que todos obedecessem às suas ordens, descobriu que havia algo que escapava ao seu domínio, o futuro. Ele convocou seus sábios, astrólogos e magos, exigindo respostas, e todos falharam. A cena é reveladora: o poder humano, o conhecimento humano, a religião humana, todos em silêncio diante do mistério do futuro. E então apareceu um jovem cativo. Daniel não confiava em fórmulas humanas nem em cálculos do palácio. Ele confiava no Deus do céu, o único que revela o profundo e o escondido. E naquela noite, enquanto o mundo dormia, o futuro foi revelado. O palácio da Babilônia estava cheio de eruditos, de astrólogos que estudavam as estrelas, de magos que confiavam em feitiços, de sábios que diziam ter contato com os deuses. Quando Nabucodonosor os chama, exige algo que os deixa sem reação, não apenas que interpretem o sonho, mas que primeiro lhe digam o que ele sonhou. Eles respondem com uma confissão brutal, e não há homem sobre a terra que possa declarar o assunto do rei. Jamais rei algum pediu coisa semelhante a mago, astrólogo ou caldeu, e não há quem possa declará-lo ao rei, a não ser os deuses, cuja morada não é com a carne. Daniel 2, do 10 ao 11. Esse é o grito da impotência humana. Com todo o seu conhecimento, admitem e não sabemos. E o mesmo acontece hoje. A ciência pode lançar satélites ao espaço, mas não pode dar certeza sobre o destino humano. A política promete ordem, mas não consegue frear a corrupção nem a violência. A tecnologia prevê tendências, mas não o coração humano. Assim como na Babilônia, as respostas humanas são grandiosas, até que a realidade as desnuda. Nesse silêncio de incapacidade, aparece Daniel.
Ele não oferece fórmulas mágicas nem se gaba de sabedoria própria. Daniel reúne seus amigos e fazem a única coisa que podia mudar tudo: oram. Oram pedindo misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério. Daniel 2:18. E aqui está a chave: o futuro não se adivinha, se revela. E essa revelação não vem de estatísticas, mas sim da presença de um Deus que fala. E naquela noite, o mistério foi resolvido. Daniel não só recebeu a interpretação. Primeiro, ele recebeu o mesmo sonho que perturbou o rei e que ele não lembrava. Ao se apresentar a Nabucodonosor, suas primeiras palavras não apontam para si, mas para Deus. O mistério que o rei exige, nem sábios, astrólogos, magos ou adivinhos podem revelar. Mas há um Deus no céu que revela mistérios. Daniel 2:27 e 28. Daniel descreve calmamente o que ninguém mais conseguiu. Você, ó rei, viu. E aqui está uma grande estátua. Aquela estátua, que era grande e cuja glória era muito sublime, estava diante de você, e sua aparência era terrível. Daniel 2:31 começa a desenhar a imagem: cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés de ferro e barro. Uma sequência que não era fábula, mas sim a radiografia dos impérios que viriam depois da Babilônia. E enquanto Nabucodonosor prendia a respiração, Daniel levou a visão ao clímax. Você estava olhando até que uma pedra foi cortada, não por mãos humanas, e feriu a estátua em seus pés de ferro e barro, e os despedaçou. Daniel 2:34. Uma mensagem que até hoje ressoa: os reinos humanos, por mais gloriosos que sejam, desmoronam. Só o reino de Deus permanece. Daniel não se apresenta diante de Nabucodonosor com um ar de sábio orgulhoso. Ele mesmo diz isso: este mistério me foi revelado, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que seja dada ao rei a interpretação. Daniel 2:30. Em outras palavras, o Deus do céu não mostrou apenas o sonho, mas também o seu significado. O jovem cativo começa a falar e o salão do trono fica em silêncio. Daniel relata o que o rei viu de uma estátua colossal, brilhante e terrível, com cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e uma mistura de ferro e barro nos pés. A visão então mostra uma pedra que atinge a estátua e a destrói, até se tornar uma montanha que enche toda a terra. O rei ouve atônito. Esse era exatamente o seu sonho, e agora vinha o que ninguém tinha conseguido. A interpretação e a cabeça de ouro representa a Babilônia. Daniel declara sem rodeios: e você é essa cabeça de ouro. Daniel 2:38. Babilônia era o centro do mundo, banhada em riqueza, cercada por muralhas que pareciam eternas. Nabucodonosor tinha feito de sua capital uma joia incomparável. Mas Deus lhe diz: e sua glória é passageira. O ouro não dura para sempre. E a história confirma isso, e apenas algumas décadas depois, essa cabeça de ouro foi derrotada. Os registros babilônicos e as crônicas persas mostram como, no ano 539, Ciro, o Grande, entrou em Babilônia praticamente sem resistência, cumprindo exatamente o que a profecia anunciava, que o peito e os braços de prata. Medo-Pérsia. O reino que veio depois era inferior em esplendor, mas mais amplo em alcance. Os medos e persas formaram um império que se estendia da Índia até o Egito. Seus braços simbolizavam a dualidade do poder, um governo compartilhado entre dois povos. O cilindro de Ciro, encontrado nas ruínas da Babilônia, registra a conquista e reflete a política persa de permitir que os povos retornassem às suas terras e restaurassem seus templos. Assim, a prata, menos brilhante que o ouro, mais resistente, ilustrava a transição. O ventre de bronze representa o Império da Grécia. Daniel anuncia que um outro terceiro reino de bronze dominará sobre toda a terra. Daniel 2:39. Alexandre, o Grande,
surge como um relâmpago na história da humanidade. Em menos de uma década, derrotou os persas e estendeu seu domínio até a Índia. O bronze era o metal característico de seu exército e escudos, lanças, armaduras. A Grécia não conquistou apenas territórios, também conquistou mentes, impondo sua língua e filosofia. Os historiadores Arriano e Plutarco narram as campanhas de Alexandre, confirmando que Daniel havia antecipado séculos antes de um reino que avançaria como nenhum outro. Mas seguem as pernas de ferro, que representam o Império de Roma. E o quarto reino será forte como o ferro, e assim como o ferro despedaça e quebra todas as coisas, assim ele despedaçará e esmagará tudo. Daniel 2:40. Roma foi exatamente isso e ferro. Não a beleza refinada da Babilônia, nem a política tolerante da Pérsia, nem o engenho filosófico da Grécia. Foi força bruta, disciplina militar e lei implacável. Conquistou com suas legiões, construiu estradas, estabeleceu ordem e se manteve por séculos como nenhum outro império. Sob Roma nasceu Jesus e sob Roma morreu numa cruz, o instrumento mais cruel do ferro romano. O historiador Tácito confirma: Roma governava com mão de ferro, destruindo tudo em seu caminho, os pés de ferro e barro, a Europa dividida. Mas Roma também não será eterna. Será um reino dividido. Daniel 2:41. Em 476 d.C., o Império caiu e a Europa se dividiu em reinos e tribos, visigodos, francos, germanos. Desde então, reis, papas e ditadores tentaram unir o que a profecia dizia que nunca se uniria: Carlos Magno, Napoleão, Hitler e a União Europeia. Todos bateram de frente com a mesma parede. O ferro não se mistura com o barro. As alianças políticas, as uniões econômicas, matrimoniais, os tratados, todos acabam revelando a fragilidade humana. Vamos ao coração do sonho. Daniel não termina apenas com a estátua. Ele muda a cena. O que domina o quadro final não é ouro, prata, bronze ou ferro, mas uma pedra não cortada por mãos humanas. O reino que não nasce de nós. Daniel descreve assim o golpe decisivo: uma pedra foi cortada, não por mão humana, e feriu a estátua nos seus pés de ferro e de barro. Ela os despedaçou e o vento os levou sem deixar vestígio algum. Mas a pedra se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Daniel 2:34-35. E depois acrescenta: nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído, nem será deixado a outro povo. Ele despedaçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo permanecerá para sempre. Daniel 2:44 e 45. O que Deus está dizendo? A origem, não por mãos humanas, não é obra de revoluções, maiorias parlamentares, mercados, exércitos, algoritmos nem religiões de Estado. Não é uma instituição humana, vem do alto, não vem do momento. A pedra atinge os pés de ferro com barro, ou seja, a fase final e fragmentada da história da humanidade. Não atinge a cabeça da Babilônia nem as pernas de Roma, mas sim a parte que nos corresponde, o mundo dividido, capaz de alianças poderosas, mas incapaz de se unir em essência. Não negocia nem remedia a estátua. Ela pulveriza. O vento os levou embora. É linguagem de juízo definitivo. Os projetos humanos não são a base do futuro. A pedra cresce até se tornar um grande monte que enche a terra, não um gueto espiritual, um reino abrangente e eterno. O reino de Deus presente, real, consumação garantida. O restante da Bíblia harmoniza esse quadro. Jesus inaugura o reino de Deus está próximo. Marcos 1:15 já está operando, transformando corações, comunidades, decisões. Mas sua consumação é uma intervenção vinda do alto. Meu reino não é deste mundo. João 18:36. Ela não nasce da nossa maquinaria. Daniel vê isso novamente. Foi-lhe dado domínio eterno que nunca passará. Daniel 7:14. E o fim ressoa no Apocalipse. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo.
e ele reinará pelos séculos dos séculos. Apocalipse 11, 15. Estamos numa era de pés mistos, blocos geopolíticos, alianças frágeis, interligações marcantes, polarizações internas, ideologias que prometem o paraíso e entregam a exaustão. Cada ciclo repete a mesma oferta. Desta vez sim, Daniel 2 olha nos seus olhos e diz: não, o ferro não se mistura com o barro, não haverá uma estátua 2.0 que aguente o peso do futuro. Por isso, a mensagem não é construam uma estátua melhor, é rendam sua lealdade à pedra. Esperança cristã não é otimizar a Babilônia, é trocar de rei. Como se vive sob esse reino agora? Sua identidade não é ditada por um partido, uma bandeira ou um algoritmo. Ela é ditada pelo rei que triunfou na cruz e virá em glória. Enquanto o mundo troca a verdade pela utilidade, você caminha com justiça, misericórdia e verdade. As leis do reino não expiram. Você trabalha pelo bem comum, sim, mas não diviniza nenhum projeto humano. Você sabe que a pedra virá e permanecerá. Se o futuro dependesse de nós, o final seria pó ao vento. Mas não depende de você e de mim. O Deus do céu levantará um reino. Ele jamais será destruído. Daniel 2, 44. Em meio ao cansaço político, saturação ideológica e cinismo que invade a alma, ouça o rei e venham a mim todos cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28. Entregue sua lealdade a Cristo agora. Pare de apostar sua esperança no ferro ou no barro. Levante o olhar. A pedra que o mundo rejeita é a pedra angular. Salmo 118, 22, Mateus 21, 42. E o reino dele, não o nosso, encherá a terra. De que lado você estará quando o vento soprar?